Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou Andréa S. Costa e hoje eu trago uma temática um pouco diferente. Geralmente eu trago sobre fundos imobiliários, FIINFRAs e FIAGROS e hoje eu quis trazer, até para esclarecer as dúvidas e entender um pouco mais esse mercado, de FIPE. E o convidado de hoje é o Ricardo Profeta, ele que é gestor aí do BRZP11. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Gostaria que você se apresentasse, também apresentasse a BRZ, e aí sim vamos adentrar ao fundo e esse mercado, né? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais a respeito. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Andréa. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito pela oportunidade de abordar esse assunto, que é um assunto que é tão caro para mim e que eu acho que tem bastante gente interessada. Então, fico muito grato de você abrir as portas virtuais aqui para conversar contigo e com toda a audiência, e gostaria de dar um olá para todos que estão assistindo a gente aqui. Eu sou o Ricardo Profeta, sou um dos fundadores da BRZ Investimentos, que é uma gestora de recursos independente, focada em ativos alternativos, tanto no setor de equity como no de crédito privado. Então a gente faz tanto gestão de fundos de participações, como os FIPs, que a gente vai poder desenvolver muito mais aqui as explicações, tirar dúvidas e se aprofundar, mas também a gente faz gestão de fundos de crédito privado, dentre eles fundos multimercado, FDICs, etc. Eu sou um dos fundadores da empresa, a empresa foi fundada exatamente 20 anos atrás, a gente está comemorando o nosso 20º ano agora, e a gente sempre foi uma casa que, dentro desses setores, acabou investindo muito em infraestrutura, especialmente em equity de infraestrutura. Então, toda essa parte de participações em infraestrutura é uma coisa que a gente tem feito há praticamente 20 anos. E como eu disse, é um assunto que é muito caro para mim. Os FIPs e E, que a gente vai discutir hoje, acabaram se desenvolvendo ao longo da nossa trajetória aqui na BRZ, e hoje são um tipo de fundo que a gente faz gestão e que a gente acredita muito no potencial. Maravilha. Então você viu bem o crescimento da indústria de fundos como um todo. Sim. Ricardo, e o que é o FIPE? E também aí traga a sua perspectiva, a sua visão ao longo do tempo e também aí, claro, o Brasil não dá para a gente falar do futuro, até porque o passado é incerto, quiçá o futuro, mas como é que está esse mercado de FIPE? E aí sim, trazer ali a tese e a estratégia do BRZP11. Claro. Bom, eu vou dar 2 passos atrás, prometo que eu vou tentar ser sucinto, André, porque esse assunto é um assunto que pode render dias de conversa. Mas os FIPs, que são os fundos de investimento em participação, são o tipo de fundo, o tipo de veículo aqui no Brasil que é utilizado especialmente para fazer investimento em participações ou, no jargão da nossa indústria, investimentos em private equity. Então, os fundos de private equity aqui no Brasil geralmente são FIPs, e esses FIPs eles compram participações em empresas, em geral, que não estão listadas na bolsa, e esses fundos, em geral, têm governança nessas empresas. Então, isso pode ser através de assento no conselho de administração, assento em comitês, indicação de altos executivos e assim por diante. Então, eu tô tentando, eu tô generalizando, existem exceções a isso, mas a grande maioria dos fundos de participação, dos FIPs, acabam atuando dessa forma, comprando participações em empresas não listadas e participando da governança dessas empresas. Os FIPs de infraestrutura, que também no nosso jargão aqui são os FIPs IE, o IE vem de infraestrutura, eles são uma subclasse dos FIPs. Então, eu vou ser um pouco chato, mas só para que fique muito didático. Então, eles são uma subclasse dos FIPs, que são os fundos que investem em participações de empresas não listadas com governança, especificamente em alguns subsetores da infraestrutura no Brasil. E existem diversas regras para que um FIP possa ser categorizado como FIP-E, mas basicamente esse FIP precisa investir em algum dos subsetores
que está listado na norma do FIP de infraestrutura. Então, não é qualquer coisa de infra que pode ser investida, mas a grande maioria dos setores de infraestrutura pode ser investida pelos FIPs e precisam ser projetos posteriores à criação da norma, que foi 2007. Então, os FIPs e são fundos de investimento em participações que possuem projetos em alguns subsetores da infraestrutura posteriores a 2007. E qual que é a vantagem de um FIP de infraestrutura? O FIP de infraestrutura é um fundo que, para pessoas físicas, e não só, tá? Por exemplo, investidores internacionais também, mas aqui no Brasil, para as pessoas físicas, eles são isentos de tributação, tanto na distribuição de proventos, de dividendos, etc., como no ganho de capital. Então, é um fundo que, suponhamos que a gente comprou uma cota do fundo a 100 e vendeu a 130, esses 30 de lucro, eles são isentos de tributação. E se por acaso ao longo do período em que você foi detentor de cotas do FIP de infraestrutura, você recebeu distribuições do fundo, essas distribuições também são isentas. Então, fazendo um comparativo com o que acontece com fundos imobiliários, por exemplo, os fundos imobiliários são isentos nas distribuições, mas não são isentos no ganho de capital. Os FIPs de infraestrutura são isentos nos dois, ou pagam alíquota zero, né? E o que acaba sendo muito interessante, especialmente para quem está interessado em carregar posições no longo prazo, recebendo tanto distribuições como, eventualmente, tendo, obviamente, em caso de sucesso, incrementos expressivos no valor das cotas, ou seja, tendo muito ganho de capital. Esses FIPs, eles são, por serem específicos do setor de infraestrutura, eles carregam consigo as características do setor de infraestrutura. Em infraestrutura também existem vários subsetores, existem várias peculiaridades desses subsetores, mas de uma forma geral, infraestrutura no Brasil e no mundo, os ativos de infraestrutura são ativos que eles possuem estabilidade ao longo do tempo, estabilidade de fluxo de caixa ao longo do tempo, previsibilidade, e se a gente for comparar com outros setores da economia, eles acabam tendo um risco um pouco inferior a diversos outros, como, por exemplo, varejo, etc. Porque são ativos reais, ativos de infraestrutura. O Brasil é um país carente de infraestrutura, então é improvável que, se você tiver um ativo bom de infraestrutura, ele deixe de ser um ativo relevante muito rapidamente. Geralmente, essas alterações, pensando num ativo específico, acontecem com muita visibilidade de quem é detentor do equity, detentor de dívida, etc. De novo, eu estou generalizando, existem vários comportamentos distintos para fundos distintos e para ativos distintos, mas essa é uma característica que une os ativos de infraestrutura, os fundos de infraestrutura. Ativos de longo prazo, visibilidade e estabilidade de fluxo, e uma certa e uma posição na curva de risco-retorno de relativamente menos risco do que vários outros setores da economia. Dito tudo isso, tentando te responder, que a sua pergunta foi complexa, a gente tem ótimas perspectivas para o setor de infraestrutura no Brasil e, consequentemente, para o setor de FIPs de infraestrutura. A gente tem um país que cresce, que tem dimensões continentais, que tem uma população muito grande espalhada por um território muito vasto, que possui produções, sejam agrícolas, industriais, espalhadas pelo país, a necessidade de ter cadeias logísticas conectando essas diversas regiões, regiões produtoras com regiões exportadoras, regiões importadoras com regiões consumidoras, regiões produtoras com regiões consumidoras e assim por diante. Isso faz com que o Brasil não só seja carente de infraestrutura para questões básicas, né, e a gente que mora aqui no Brasil conhece essa história, então é só ir para um aeroporto que a gente vê a carência de infraestrutura, é pegar uma estrada aqui no Brasil que provavelmente você se depara com necessidade de investimento em infraestrutura, mas também para desenvolvimento de nova infraestrutura que viabilizaria que a gente tivesse cadeias produtivas mais eficientes.
Então, quando a gente fala do grande setor agrícola brasileiro, a produção agrícola que é feita no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Bahia, Rondônia e assim por diante, essa produção precisa ser escoada para algum lugar. Geralmente a produção agrícola brasileira é exportada, então isso precisa chegar em algum porto. Para chegar no porto você precisa ter rodovia, ferrovia, precisa ter terminal portuário, precisa ter energia elétrica, precisa ter, enfim, um conjunto de coisas só para viabilizar a exportação. Sem contar a conexão entre outros tipos de produção e outros tipos de consumo, etc. Então, a gente está num país que tem muita carência para funcionar do jeito que ele é hoje, e necessita altíssimos investimentos e grande desenvolvimento do setor de infraestrutura para que a gente consiga continuar se desenvolvendo da forma que a gente espera, que todos nós brasileiros esperamos que aconteça. Então, quando a gente olha para investimentos em infra, a gente está falando de investir em um setor que tem estabilidade de longo prazo, tem visibilidade de fluxos, tem relativamente menos risco do que vários outros setores e possui uma avenida de desenvolvimento muito clara. Por isso que no Brasil a gente consegue muitas vezes ter investimentos de infraestrutura que são muito rentáveis, apesar de serem investimentos com relativamente menos risco do que outros setores. Isso é uma característica do Brasil. Isso acontece não por um motivo bonito, acontece pelo fato de que a gente é muito carente. Então significa que às vezes você faz projetos de infra que não deveriam ser tão rentáveis se a gente tivesse um conjunto de ativos de infraestrutura melhor desenvolvido, e acabam sendo muito rentáveis porque você acaba navegando sozinho naquele setor, e existe uma necessidade muito grande da população, das indústrias, das empresas utilizarem o seu ativo de infraestrutura. Então, a gente é muito otimista com o setor no Brasil, e a gente é otimista por um longuíssimo prazo, porque para que a gente consiga atingir padrões de estado da arte aqui no Brasil, em termos de infraestrutura, a gente precisa comer muito arroz com feijão, precisa de muito tempo e muito dinheiro. Então, quem conseguir selecionar bons ativos ao longo desse caminho, desses muitos anos que a gente vai ter pela frente de necessidade de investimento, possivelmente vai ganhar bastante dinheiro. Exatamente, Ricardo. Nós temos aí uma carência muito grande, né? Hidrovias, ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, transporte municipal mesmo, seja ônibus, seja metrô nas grandes cidades, enfim. É uma necessidade muito grande de infraestrutura que, infelizmente, o nosso país ele é carente em relação a isso, né? Frente a outros países. Então, realmente tem um oceano aí, né, de oportunidades que podem ser criadas ao longo do tempo. Né? Também tem que ter a ver o que a gente chama de risco-retorno, né, Ricardo? Você ainda mais observa isso porque você mexe com equity, né? São projetos em equity especificamente, né? Porque é fundos de participação, de investimento em participação em empresas, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala de equity, perdão, André, mas quando a gente fala de equity, você está falando da parte que envolve mais risco e mais retorno potencial. Envolve um aprofundamento nas análises, um aprofundamento na conexão, por exemplo, do gestor com o ativo, com a cadeia toda, do que, por exemplo, um detentor de dívida. Óbvio que isso não existe maneira certa ou errada de investir, são dois tipos de investimento com perfis de investimento diferentes. Mas o fato da gente investir em equity nesse fundo, por exemplo, faz com que a gente tenha necessidade de acompanhar muito mais de perto, e inclusive participar das tomadas de decisão, coisas que demandam muito mais envolvimento, muito mais conhecimento por parte do gestor. Exatamente. E qual que é a tese e estratégia do BRZP11? O BRZP11, Andréia, ele é o BRZ Infraportos, ele é um fundo que tem um ativo atualmente, que é uma participação no Porto Itapoá, que é um porto localizado na Baía da Babitonga, no estado de Santa Catarina, próximo da fronteira do Paraná. Ali, a Baía da Babitonga é onde também está posicionada a cidade de Joinville, São Francisco do Sul. Então, assim, acho que é muito, muito conhecido muito conhecido das pessoas que habitam a região sul. E além de ser uma região linda, é uma região
muito industrializada, de alto PIB. Então, a gente está falando de uma região muito rica. A região de influência do terminal é uma região muito rica, que englobam uma parte do estado do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina, todo o estado do Paraná, um pedaço do estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente está falando de regiões que são muito industrializadas, que possuem cidades muito importantes, com muita gente e com uma concentração de renda muito alta comparando com a média do país. Esse porto é um porto que ele é especificamente de movimentação de contêineres, então também dá para falar dias sobre mercado portuário, etc., mas os portos, um dos jeitos de dividir os portos é pelo tipo de carga que ele movimenta. Então, dependendo da carga, você tem alguns tipos de clientes que não tem nada a ver com os clientes de um outro terminal que lida com outro tipo de carga. Eu dou alguns exemplos. Um terminal que movimenta minério de ferro, os navios que trabalham lá são navios específicos de minério de ferro, os clientes são tanto os produtores, né, as mineradoras, como os clientes que compram minério de ferro. Quando a gente vai falar de um terminal de exportação de soja, a gente está falando que os clientes são as grandes trading companies de soja, a gente está falando dos produtores que produzem soja, a gente está falando dos clientes que compram soja. Então é um universo completamente diferente. O navio não é um navio de minério, é um navio de soja. O navio de minério não carrega soja, o navio de soja não carrega minério, são coisas diferentes. Quando a gente fala de containers, a gente está falando daquelas caixinhas que todo mundo está acostumado a ver pelas estradas, pelas cidades. E essas caixinhas, elas carregam dentro de si, geralmente, também uma generalização, mas que talvez funcione para 99% dos casos, geralmente são transportadas cargas industrializadas, ou seja, cargas que foram produzidas por alguma indústria, que vão ser consumidas por outra indústria ou por pessoas, etc. A gente está falando de produtos eletrônicos, de produtos alimentícios, a gente está falando de autopeças, carros, a gente está falando de celulose, enfim, metais, produtos químicos e assim por diante. Então, as cargas de maior valor agregado e que nós pessoas, estamos mais acostumados a lidar no nosso dia a dia, são transportadas dentro de containers. Existem pessoas que comparam o surgimento do container, que foi uma coisa que aconteceu na década de 1950, então, antes disso não existia o container, comparam a criação do container, o impacto que isso causou na nossa sociedade, ao impacto que a internet causou na nossa sociedade. A internet a gente está mais acostumado a ver porque a gente lida com a internet, né? A gente está conversando agora utilizando a internet, etc. Mas quando a gente olha para os lados, provavelmente as cadeiras que eu estou olhando aqui, o computador que eu estou através do qual estou conversando com você, essa caneca aqui que eu estou tomando água, o meu telefone, muitos, se não todos esses produtos que eu estou citando aqui foram transportados dentro de containers. Então, o impacto que a gente tem na nossa vida, apesar da gente muitas vezes não se dar conta, é um impacto muito grande. E a globalização foi permitida, inclusive, pela existência dos containers, que facilitam muito as cadeias logísticas desses diversos produtos que eu mencionei. Então, a cadeia logística que transporta, que produz e transporta frango, é uma cadeia que usa containers, são containers especiais, que são frigorificados, mas são os containers frigorificados que transportam frango, vegetais frigorificados, medicamentos, que transportam vinhos e assim por diante. Existem os containers secos, que são aqueles que não são frigorificados, que podem transportar, aqui no meu exemplo, cadeira, eventualmente computador, enfim, aí eu já não sei da especificidade, mas enfim, que podem transportar uma série de outros tipos de produtos. E então, voltando, né, pegando o fio da meada, o BRZP11 investe no Porto de Itapoá, o Porto de Itapoá ele fica localizado na Baía da Babitonga e ele movimenta importações, exportações e carga e transportes internos dentro do Brasil de produtos industrializados. A nossa estratégia é permanecer no setor logístico, pelo menos a princípio, e
e se beneficiando da grande carência que a gente tem no Brasil de bons ativos portuários, e do grande crescimento que a gente tem visto no Brasil e do mundo da movimentação de produtos industrializados. Então isso tem, assim, esse crescimento a gente observa no mundo como um todo, no Brasil a gente observa esse crescimento de uma forma muito evidente, e quando a gente vai para a nossa região, na região sul, e também o outro parênteses, os portos de contêiner competem entre si dentro da sua própria região. A maior competição é dos terminais próximos entre si. E a gente pensa no Brasil como um conjunto de grupamentos de portos de contêiner. O maior grupamento do Brasil é o Complexo Portuário de Santos, que possui alguns dos maiores terminais de contêiner do Brasil. O segundo maior conjunto de portos são os portos de Santa Catarina e Paraná, que formam o que a gente chama de Cluster Sul, que englobam o porto de Paranaguá, no Paraná, mas Itapoá, Itajaí, Navegantes, em Santa Catarina. Esses quatro terminais formam o Cluster Sul. E o Cluster Sul é o cluster que mais cresce no Brasil. Então a gente está num setor que globalmente cresce muito, no Brasil cresce muito, a região do Brasil que mais cresce é a região onde a gente está localizado. E a gente está localizado através de um ativo que é um dos poucos ativos do Brasil que tem capacidade de crescimento, que tem crescido, a gente tem feito investimentos consistentemente para crescimento do terminal, e conforme a gente cresce a capacidade, a gente também cresce a movimentação de fato do terminal, e a gente tem capacidade de continuar crescendo capacidade e movimentação. Então, a gente está falando de que dentro do setor de infraestrutura, a gente tem um ativo que, na nossa opinião, é muito promissor, tem apresentado resultados espetaculares ao longo dos últimos anos. Quem acompanha esse ativo de perto consegue ver isso de uma forma muito simples. Os nossos materiais, depois eu vou falar onde encontrar esses materiais todos, mas eles evidenciam isso. E a gente continua muito otimista para o crescimento do setor e desse ativo especificamente. É bem interessante, né? Não só a questão portuária em si, mas que tem essa divisão. Então tem portos que eles são específicos, Ricardo. Então tem Sim. uns que é só para esse tipo de produto, esse é só para esse outro tipo. Então tem um específico só para exportação de soja, só para exportação de minério, só para produtos industrializados. É bem interessante, eu não sabia que tinha essa subdivisão, né? Tem sim, esse é um ponto super importante que você está trazendo, Andréa. Os terminais, eles são os equipamentos para transportar açúcar e transportar minério de ferro, eles não têm nada a ver um com o outro. Os equipamentos para transportar contêineres ou etanol ou petróleo ou gasolina, eles não têm nada a ver um com o outro. E não só os equipamentos do porto em si, os navios são diferentes, os clientes são diferentes. Você está lidando com outro mundo em relação se você comparar um em relação ao outro. Por isso que quando a gente fala de porto, é muito importante você saber exatamente de que tipo de porto você está falando. E no nosso caso, a gente está falando dos portos de contêiner que movimentam carga industrializada. E outra coisa, né, a forma como também se chega a esses portos, né? Já que você está falando em relação à logística, isso me remete também, essa logística, ela é mais rodoviária, né, até para chegar lá, né, no porto. Ela se utiliza desse tipo de cliente, porque não deixa de ser um cliente. Sem dúvida. Ela tem o input e output, né, o que entra e o que sai, né? Sim. Tem, por hidrovias, infelizmente, na parte hidroviária é muito restrita aqui no Brasil, né? Deveria ser mais, até porque é um país que tem rios navegáveis, né? Mas Sem vamos dúvida. deixar essa parte aí, é outro ponto que vocês de infraestrutura sempre estão de olho, né? Ou vem Sim. por trem, né? Ela chega, né, por meio ferroviário. Então, tudo isso também vai impactar ali até na forma do porto, ou seja, esse é meu cliente X, ele vai me trazer esse produto, então vai ser só esse tipo de navio que vai atracar aqui, porque ele vai levar esse tipo de produto. É nessa sistemática. Quando a gente fala dos portos de container, todos os portos, eu estou falando dos portos relevantes, né? Todos os portos Sim, sim, relevantes, os sim. terminais relevantes de container, eles acabam tendo clientes muito parecidos, às vezes os mesmos clientes, e, e os portos eles recebem navios, mas eles funcionam exatamente igual um aeroporto.
o navio que chega lá é um navio de uma linha de navegação. Então, eu vou fazer um paralelo com o aeroporto aqui. Aqui em São Paulo a gente tem, eu estou em São Paulo, e aqui em São Paulo a gente tem o aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Guarulhos. Se eu quiser viajar para os Estados Unidos, não adianta eu ir para o aeroporto de Congonhas, porque não sai voo para os Estados Unidos de Congonhas, eu preciso ir para Guarulhos. Esse é um exemplo aqui, só para não ter uma digressão muito longa. Os portos de container são a mesma coisa. Eventualmente vem uma linha que atende o meu terminal que vai para Itapoá e que vai para alguns lugares da Ásia que não estão em outros portos, ou você pode ter outras linhas de outras companhias de navegação ou das mesmas que atendam vários terminais. Às vezes, você tem a mesma linha atendendo mais de um terminal, porque o navio chega, ele para em um porto, para no outro porto, para no outro porto, depois, por exemplo, vai para a Ásia. Então, assim, essa dinâmica existe de uma forma muito semelhante ao que a gente vê nos aeroportos. Sobre a chegada e saída terrestre da movimentação, você tem toda a razão. Um dos pontos que é sempre estudado e que em algum momento, espero eu, como brasileiro e como investidor do setor, vá mudar, é a ampliação de alguns tipos de transporte que a gente não tem hoje, que são transporte ferroviário, por exemplo, transporte aquaviário, são tipos de transporte que, para grandes volumes, acabam fazendo muito sentido, mas precisam de investimentos muito vultosos no primeiro momento, e o Brasil, que sempre foi um país com restrições de dinheiro e com restrições na capacidade de pensar no longo prazo, acabou nunca fazendo. Então, como a maior parte das movimentações aqui no Brasil, a movimentação terrestre dos containers no Brasil em sua grandíssima maioria, mais de 90%, movimentada através de rodovias. Então, quem pega a estrada e vai para o interior, para o litoral, muda de cidade no final de semana, por exemplo, está acostumado a cruzar com caminhões carregando containers, ou carregando soja, ou carregando, enfim, uma série de coisas porque a gente não tem capacidade de transportar por meios um pouco mais eficientes. No Brasil existe ferrovia, assim, o Brasil tem ferrovias relevantes, né? A gente tem algumas linhas ferroviárias muito relevantes, mas são linhas ferroviárias que foram feitas, em geral, para atender alguns outros tipos de demanda, alguns outros tipos de produto. Então, quando a gente fala de transporte de minério de ferro, isso acontece através de ferrovia. Quando a gente fala de transporte de soja, de fertilizante, de milho, de trigo, isso acontece geralmente através de ferrovia, ou uma grande parte é feita através de ferrovia. Então, as ferrovias que saem de algumas regiões e chegam em terminais portuários para atender essas cargas, muitas vezes elas têm capacidade de também trazer container. Então, quando você pensa em um porto um porto no qual chega a ferrovia, por exemplo, o Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, que é um porto muito importante para granéis agrícolas, ali também tem um terminal muito importante de container, que é o TCP, o Terminal de Container de Paranaguá, e esse terminal, como a ferrovia chega ali, ele também recebe containers através da ferrovia. Mas isso não é muito relevante no Brasil como um todo. A maior parte da carga é certamente transportada através de rodovia, através de caminhões. O que é uma pena, né, Ricardo? É. Porque chegaria muito mais rápido, né? Ou seja, você ganharia muito mais tempo, né? Em relação a você ter mais essa questão sendo transportada, né? Esses produtos ser transportados pela ferrovia do que pelas estradas, né? Mas É, enfim, chegaremos lá, né, Ricardo? chegaremos lá, Esperamos. sim, esperamos. Mas as coisas funcionam bem no Brasil, né? Como tudo, a gente Sim. consegue se adaptar e, enfim, eu acho que também não dá para a gente não consegue dar 3 passos de uma vez. Então, eu acho que a infraestrutura no Brasil tem se desenvolvido e acho que eu sonho em ver um dia o Brasil atendido por hidrovias, muito mais ferrovias, tanto para carga como para passageiros, etc. Mas por hora, eu acho que os desenvolvimentos que a gente tem visto no Brasil são muito importantes e têm surtido muito efeito em relação a custo Brasil, competitividade do país, etc. Tem muito que ser feito ainda, mas a gente tem conseguido dar alguns passos importantes. Meu sonho, Ricardo, é ter ferrovias para passageiros.
meu sim. sonho de consumo, porque seria muito mais rápido. O que você gasta 5, 6 horas da minha cidade até a capital, que é Curitiba, de trem seria 2 horas, 2 horas e meia, a depender ali da velocidade do trem. Seria muito mais rápido, muito mais fácil, até para o turismo em si. Chegaremos lá. Chegaremos lá, é meu sonho de consumo. Mas até você falou em relação a outros produtos, né? A diferença de um FIPE para um FIINFRA, né, que eu acho que pode ficar ali uma dúvida, né, em relação, porque os FIPE, desculpa, os fundos de infraestrutura, os FIINFRAs, eles investem em debêntures incentivadas. Sim. E o FIPE, ele ali é mais no equity, né, até porque por questões legislativas, a intenção dele é você ter uma participação ali no conselho da empresa, né, na governança da empresa, né. Qual que você, claro, eu sei que você vai querer falar um pouco mais a respeito do BRZP, mas a diferença e as vantagens de cada um, né, tanto o risco quanto o retorno. Acho que casa muito bem ali com o que a gente vem conversando a respeito. Sim, sem dúvida. Olha, eu vou, assim, tentando simplificar, né, André? Aí você já, acho que assim, a parte fundamental da resposta você já deu no meio da pergunta. Os FIPs, como o nome diz, são fundos de investimento em participações. Então, em geral, o que acontece é que esses fundos investem em participações na empresa, no equity da empresa, é o equivalente a você entrar na bolsa e comprar uma ação na bolsa. Você é dono de um pedacinho daquela empresa. É, isso não é, isso não corresponde a 100% dos casos, porque existem FIPs que têm dívidas dentro de si. FIPs de infraestrutura, inclusive, que têm dívida dentro de si. A questão é a questão de governança, então não é exatamente uma debênture normal, é uma debênture que pressupõe ter governança na companhia, mas então não necessariamente é equity, mas em geral é equity. Os FIINFRA, eles são fundos que investem, generalizando também, em debêntures incentivadas de infraestrutura. Então, é, então a grande diferença entre um e outro é que um compra equity, um compra ação, e o outro compra dívida. Os veículos em si, eles importam pouco, porque o veículo é o aglutinador ou de equity ou de dívida, mas o que importa mesmo é o fato de você ter equity ou ter dívida. Então, geralmente, quando você faz investimento em equity, você está com uma posição com mais risco em relação ao ativo e, consequentemente, com mais potencial de retorno. Quando você fala de dívida, geralmente você está com um pouco menos de risco e com um pouco menos de retorno. Então, eu acho que a grande diferença é essa. Se você pensar em um ativo específico, por exemplo, o Porto Itapuá. O Porto Itapuá, a gente tem, através de um FIP, uma participação nas ações do Porto, no equity do Porto, que é o BRZP11, mas o Porto também emitiu debêntures, que são debêntures negociadas em mercado e que são debêntures isentas, que podem ser compradas tanto diretamente pelas pessoas físicas e serem isentas, ou por FIINFRAs e a isenção permanece. Então, eu acho que assim, a resposta para a tua pergunta é justamente o tipo de ativo que você quer ter dentro. Agora, você pode ter um FIPE com dívida dentro. E aí, nesse caso, a diferença é muito tênue. Aí são tecnicalidades que fazem ser diferente um FIPE de um FIINFRA, ambos com dívida dentro. Então, eu nem vou querer entrar nos meandros desse tipo de investimento, porque aí são tecnicalidades, tem a ver com governança, etc. Mas do ponto de vista de financeiro, risco-retorno, aí eles são muito parecidos. Eu acho que a principal diferença, né, nos FIINFRAs em relação não só à questão de que um investe em dívida e outro investe em equity, é que um é para investidor qualificado, que no caso é o FIPE, e isso é regra, né? Não é porque o gestor não quer, é porque a lei, né, ainda mais agora com a 175, ela frisou ainda mais essa questão. E o FIINFRA, em sua grande maioria, né, aqueles listados em bolsa, eles são ali, em sua grande maioria, para investidores em geral. Então, acho que esse é um ponto que também diferencia essas duas
classes de ativos e que Sim. ambos são interessantes e ambos, se você é um investidor qualificado, cabe, né? Tanto você investir ali no FII infra, você ter dívida, quanto você também ter um FIPE, ou seja, você está participando ali mais ativamente através desse fundo na governança daquela empresa, né? Sem dúvida. Você muito bem disse, os FIPs e E têm de fato essa questão de que só podem investir neles investidores qualificados, que em geral são investidores que possuem investimentos financeiros de pelo menos iguais ou maiores a R$ 1 milhão. Isso aconteceu por uma questão de que historicamente, os investimentos em private equity ou os investimentos em FIP no Brasil, eles eram feitos por muito poucos investidores muito grandes. Eram investidores institucionais, como, por exemplo, seguradoras, fundos de pensão, grandes family offices, etc. E o FIPE foi uma tentativa de trazer o universo das pessoas, dos investidores pessoas físicas para investir nesse tipo de fundo que era, até então, quase que exclusivo desses mega investidores. Então, uma providência que foi tomada, eu considero muito prudentemente pela CVM, muito prudentemente, foi restringir a investidores qualificados, porque ninguém sabia como aquilo se desenvolveria a partir da criação daquela norma, como que o mundo dos gestores, dos administradores, dos investidores trataria desse novo público entrando num tipo de ativo que era um tipo de ativo e um tipo de gestão que não estava acostumado a lidar com público, com pessoas físicas, com milhares de investidores, etc. Eu falo pela BRZ. Nossos fundos, até o BRZP11, os fundos de participação, eles tinham 10, 15, 20 investidores, grandes investidores. Agora a gente está falando de milhares de investidores. O BRZP11 tem alguma coisa próxima de 4 mil investidores. Então, é outra ordem de grandeza, é um outro tipo de comunicação, é um outro tipo de acesso, de contato e de explicações que a gente precisa dar para os investidores. Porém, eu acho que essa indústria está amadurecendo, já considero que esteja bastante madura já, os últimos 5 anos, por exemplo, foram anos muito importantes para essa indústria, especialmente para que os gestores se amadurecessem, que os investidores e alocadores de capital amadurecessem. Então, eu imagino que no futuro próximo a gente possa ver a abertura dos FIPs e E para público geral, sem necessidade de serem investidores qualificados. Mas por hora, como você muito sabiamente lembrou, é um universo de fundos específico para investidor qualificado. Ricardo, agora vamos falar aí, né? Ainda falando em risco, como que você avalia esse risco de concentração, né, do BRZP11 no setor? Existe diversificação suficiente dentro do portfólio para mitigar surpresas negativas? Eu sei que vocês investem, você falou que é específico no Porto, mas tem perspectivas ali de fazer uma diversificação e que com isso consiga mitigar surpresas negativas? Claro, a infraestrutura ele é um pouco mais, como eu posso dizer, previsível por conta do fluxo, né, existente ali, mas é um equity, né? Ou seja, há um certo risco. Como é que você Sim, mitiga isso e qual que é o risco do setor, até para os investidores entenderem um pouquinho mais a respeito? claro. Essa pergunta é complexa também, Andréia, mas olha, o BRZP11 é um fundo que hoje, e desde da sua abertura, sua entrada em negociação em bolsa, que foi em 2005, um pouco mais de 5 anos agora, desculpa, que foi 2020, um pouco mais de 5 anos agora, que estamos em 2025, ele é um fundo que tem especificamente um tipo de ativo, um ativo específico lá dentro, que é o Porto Itapuã, como eu falei para você. Então, a gente não tem diversificação de portfólio dentro do fundo. Ou seja, quem investe no fundo precisa estar confortável com a sua própria diversificação de portfólio, seja no setor de infraestrutura, seja no setor portuário, seja em equity, em bolsa, como fizer sentido para cada um dos investidores. Isso é uma questão muito pessoal. E aí, investidores que têm condição de fazer isso sozinhos devem fazer, aqueles que não têm e têm interesse em entrar
em investimentos em bolsa, em fundos, sejam imobiliários, multimercados, FIP de infraestrutura e assim por diante, podem contar com a ajuda de assessores de investimento que muitas vezes são muito qualificados e têm total capacidade de ajudá-los a pensar em diversificação de portfólio e etc. Então, a gente não tem hoje diversificação de portfólio, não é o objetivo do fundo. O objetivo do fundo é fazer investimentos de altíssimo retorno no setor de infraestrutura, hoje no setor de infraestrutura portuária, para que a gente possa trazer altas taxas de retorno para os nossos investidores, coisa que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos. Quem acompanha o resultado do Porto de 2020 para cá, que foi quando a gente lançou o fundo, consegue observar um crescimento muito, muito, muito alto em geração de receita, margem de lucro, distribuições, assim por diante. Então, como portfólio, a gente não apresenta diversificação hoje, não é o objetivo do fundo. O que a gente tem é um ativo muito promissor e que tem apresentado muito crescimento, um ativo que já está operacional há muitos anos, já é um dos principais portos, terminais de contêiner do Brasil, que tem possibilidade de se tornar o principal terminal de contêiner do Brasil, que tem possibilidade de crescimento e tem conseguido crescer consistentemente ao longo dos últimos muitos anos. O Porto foi inaugurado em 2011, então a gente está com um pouco mais de 14 anos de vida agora, e a gente tem demonstrado consistentemente muito resultado, muito retorno, muito crescimento. Quando a gente pensa no Porto, a gente trabalha com muita diversificação de clientes, tanto de embarcadores, que são os importadores e exportadores, por exemplo, como em relação a setores da economia, companhias de navegação, etc. Então, a gente está falando de um ativo que ele por si apresenta uma certa diversificação por tipo de carga, tipo de cliente, tipo de indústria, etc. Mas, óbvio, a gente está falando especificamente de um terminal portuário. Então, indo para a sua última questão, a gente está falando de riscos, quando você fala de riscos, a gente está falando dos riscos inerentes à atividade portuária. Então, a gente pode falar de riscos climáticos, riscos logísticos, risco de concorrência. Por exemplo, quando a gente fala de concorrência, quando surge um outro terminal portuário na mesma região onde você está atuando, você divide o bolo com um player a mais. Então a gente sempre tem o risco de que entre um novo participante desse mercado, um novo terminal. Isso, obviamente, acaba reduzindo as perspectivas de crescimento. Qual que é o mitigador disso? Para que surja um novo terminal, isso precisa tem um longo caminho de licenciamento ambiental, licenciamento na agência reguladora, etc. Precisa de muitos investimentos e precisa de um tempo, de fato, de construção e de consolidação daquele terminal portuário como um terminal operacional, com clientes, com carga indo para lá, etc. Então, a gente tem um tempo, a gente tem visibilidade quando isso for acontecer. Outro mitigador disso é o fato de que a gente está numa região que cresce muito. Então, dividir o bolo de algo que está crescendo bastante é menos prejudicial do que a gente dividir um bolo que está diminuindo. Então, dividir um bolo daqui a algum tempo, um bolo que está crescendo, a gente tem assim, é menos pior do que dividir um bolo decrescente. Quando a gente fala de riscos climáticos, a gente tem alguns fatores de mitigação. Por exemplo, o nosso terminal portuário está numa baía, ele está numa região, então a gente está numa região abrigada, a gente está numa região que mesmo ao longo dos últimos muitos anos, em que a gente tem visto eventos climáticos muito importantes, inclusive na própria região sul, na nossa região de atuação, a quantidade de dias em que a gente fica sem operar no Porto de Itapoá é muito pequena, pelas características geográficas do lugar onde ele está, pelas características de construção do terminal, etc. Então, é claro que eventos climáticos importantes são prejudiciais, mas se a gente for menos prejudicado do que os outros terminais da região, a gente pode acabar crescendo, inclusive, porque a gente continua tendo capacidade de atender as cargas que não estão sendo operadas em outros terminais da região, por essas questões geográficas, questões de construção, etc. Quando a gente fala de risco logístico ou de engargalamento, por exemplo, das rodovias, etc., os fatores mitigadores são
o fato de a gente estar numa rede ligado a uma rede rodoviária que é uma rede importante do Brasil, a gente está ligado numa rede rodoviária que a gente tem constantemente trabalhado junto com os órgãos públicos para que seja melhorada, então duplicação de estradas, melhoria de sinalização, melhoria da qualidade do asfalto, etc. Então, essas são todas medidas que podem ser tomadas pelo porto ou por cada porto na sua própria região para que esses riscos, esses eventos sejam mitigados. Mas é isso, esses são 3 dos principais riscos. Obviamente existe o risco de mercado, ou seja, pode ser que em algum momento o fluxo de cargas industrializadas vindo de fora do Brasil para cá, indo daqui para outros lugares, indo de uma região para outra do Brasil, diminua. Agora, isso seria uma reversão de uma tendência que já dura muitas décadas e que não está com cara de que vai ser revertida. Então, pode ser que aconteça? Sim. É um risco? É. Mas é um risco que parece que vai acontecer a qualquer momento, que existe alguma visibilidade, ou que existe alguém prevendo que isso vai acontecer? Não é o caso. Então, a gente está falando de um risco que, nesse caso, pelo menos parece ser um risco muito mais controlado, muito menor. Você falou do risco de mercado, e aí me veio a questão do tarifaço. Como é que os portos estão aí, né, vendo essa questão? Olha, o tarifaço ainda, em primeiro lugar, né, é algo muito importante, muito sério. Isso impacta alguns setores da economia brasileira que são setores muito importantes do ponto de vista de geração de emprego, de geração de riqueza do país. Então, assim, eu não estou negligenciando de forma nenhuma. Eu acho que é uma medida que foi tomada que tem impactos muito severos em diversas companhias, em diversos setores. Porém, o tarifaço original já foi mudado de uma forma, assim, que o que a gente tem hoje como tarifaço não tem nada a ver com aquele tarifaço original que gerou, inclusive, muita insegurança, até pânico em alguns setores da economia brasileira. Na prática, é muito difícil de ver o impacto que o que é o tarifaço hoje, né, a versão atual do tarifaço, esteja gerando nas empresas. Por quê? As empresas têm comportamentos muito diferentes. Eventualmente, uma empresa que parou de exportar para os Estados Unidos está conseguindo exportar para outra região e assim por diante. Na prática, a gente está num ano de muito crescimento. Então, a quantidade de cargas que tem sido movimentada está sendo muito crescente em relação ao ano passado. Então, é muito difícil de, nessa curva, saber se a curva estaria um pouco mais inclinada ou não. A questão é que a gente continua crescendo. Significa que a gente vai continuar crescendo até o final do ano, o ano que vem, etc.? Não necessariamente. Mas, considerando a quantidade de exceções que foi criada em relação ao tarifaço original, a impressão que eu tenho hoje, e por enquanto é uma impressão, Andréia, não é possível ainda ter ser muito categórico em relação ao impacto, é de que esse impacto vai ser mínimo em relação a movimentações globais de carga, tá? Então, talvez as cargas de uma determinada indústria para os Estados Unidos tenham acabado. Isso pode ser uma catástrofe para aquela indústria específica, mas quando a gente pensa no agregado das cargas que são movimentadas pelo Porto de Itapuá, por exemplo, ou na região sul, ali no cluster sul, o impacto deve ser mínimo, deve ser muito pouco sentido, porque as cargas podem deixar de ir para os Estados Unidos e ir para a Europa, ir para a Ásia, eventualmente uma carga determinada diminui, mas outro tipo de carga aumenta, etc. Então, por enquanto, a gente não tem, nos terminais portuários que eu estou mencionando, sentido grandes impactos. Maravilha, Ricardo. Agora vamos para um ponto que eu acho que pode gerar um pouquinho de dúvida, porque os investidores eles estão acostumados com o crescimento dos fundos de investimento, fundo imobiliário, FINFA, FIAGRO, através de emissões ou alavancagens. E no FIPE, como é que isso funciona? Isso pode funcionar da mesma forma. Os fundos podem emitir novas cotas, fazer o que é chamado no jargão de mercado de follow-on, ou podem fazer alavancagens. É muito parecido com o que pode acontecer, por exemplo, nos fundos imobiliários.
A questão é que o universo de investidores que acompanha os FIPs de infraestrutura ainda é reduzido por várias razões. Primeiro, porque a gente está falando de uma indústria que é nova, os FIPs, apesar da legislação ser antiga, eles tomaram um certo protagonismo nessa indústria de fundos, ou uma certa relevância na indústria de fundos a partir de 2020, quando algumas emissões vieram, depois veio a pandemia, que acabou virando o mundo de cabeça para baixo, não só o mundo financeiro, mas o mundo, inclusive, individual de cada um de nós. E então a gente está ainda com um universo muito restrito de fundos e de pessoas que estão dispostas a analisar esses fundos. Para quem tem interesse mesmo em fazer alocações, etc., são fundos que precisam de um pouco de conhecimento, precisam de trabalho, etc., muito parecido com o investimento em ações. É claro que você pode investir numa ação só porque você acha que aquela empresa é boa, mas para fazer um investimento de fato consciente, né, entendendo o que está acontecendo, você precisa gastar tempo ou ter uma boa assessoria te ajudando. Então, a gente tem visto poucas emissões, poucas alavancagens, etc., por esse universo ainda está muito restrito. Mas a tendência, na minha opinião, é de que a gente comece a ver cada vez mais dessas emissões, dessas alavancagens e de novos investimentos em uma indústria que tende a ser crescente. Se tudo isso que eu estou te contando é verdade, e eu muito honestamente acredito em cada uma das palavras que eu falei para você, André, é uma indústria que é muito promissora e que deve continuar prosperando, se desenvolvendo e trazendo ótimos resultados para os investidores, coisa que vai ajudar a aumentar a indústria, aumentar o conhecimento, aumentar a quantidade de alocadores interessados em conhecer, etc. E nesse aspecto, o seu trabalho, por exemplo, faz muita diferença, porque você está trazendo para um universo de investidores que não necessariamente está acostumado a lidar com FIPS e um assunto que pode ser muito interessante, pode fazer muito sentido para eles. Então a gente tem visto esse tipo de iniciativa cada vez mais, e isso talvez seja o primeiro grande passo que possa ser dado, né? Os divulgadores de conhecimento interessados em conhecer um pouco mais e divulgar um pouco mais a respeito dessa indústria, desse tipo de fundo. Maravilha, Ricardo, obrigado. Esse é o intuito mesmo, é trazer informação diretamente da fonte para que os investidores ali tomem decisões informadas e não em dicas ou algo nesse sentido. Ricardo, você falou que pode ser feito dessas duas maneiras, né? Vocês têm um fundo que o BRZP, ele é listado na bolsa, né? Como é que, Ricardo, você prospecta a expectativa de crescimento para o BRZP? Até para vocês ampliarem ali o seu portfólio e mitigar esse risco. Como é que vocês pretendem? Claro, tudo é incerto por enquanto, né? Como você falou, não dá para cravar absolutamente nada, mas como é que você, enquanto gestor, está prospectando aí esse crescimento para o fundo? Olha, a gente tem nossas avaliações internas, etc., a gente nem pode divulgá-las, mas o que a gente faz, e a gente tem feito ao longo do tempo, já fizemos algumas vezes, 3 vezes na verdade, a gente contrata uma empresa, uma consultoria especializada em avaliação de ativos de infraestrutura. No nosso caso aqui, a gente tem trabalhado com uma das principais empresas brasileiras chamada Legio, que no mundo da infraestrutura é muito conhecida, porque eles fazem muitos dos grandes projetos de infra são avaliados por eles, e a gente contrata um trabalho de projeções de mercado, de concorrência, enfim, trabalhos muito grandes e muito completos, que culminam com uma projeção de fluxo de caixa de longo prazo para o fundo. Então isso é público. O último trabalho que a gente contratou foi no final do ano passado. Então a gente tem um trabalho fresquinho disponível no site do fundo para quem tiver interesse em olhar as projeções. Essas são as projeções que a gente divulga e que para um investidor que esteja interessado, ele pode acompanhar ou pode fazer seus cálculos utilizando essas projeções. Mensalmente a gente divulga um relatório que possui o desempenho mensal operacional e não financeiro, mas operacional do terminal. Então é possível através disso saber a quantidade de containers de importação, de exportação no agregado que está crescendo ou diminuindo de um ano contra o outro, de um mês contra o outro, etc.
e ali é possível ver, por exemplo, nesse ano que a gente está com um crescimento muito expressivo de movimentação em relação ao que a gente teve no ano passado, que já foi um ano muito bom. Então a gente tem tido ano bom em cima de ano bom, e isso tem acontecido por muitos anos. A história desse terminal tem sido essa, de um ano incrível, depois outro ano mais incrível ainda, e assim por diante. E então, para os investidores que estão interessados em conhecer, a gente tem essas duas fontes de informação que, na minha opinião, são muito completas e dão todas as ferramentas que para um investidor que tem, obviamente, qualificação para fazer uma avaliação desse tipo, para que ele possa fazer. Para um investidor que não está confortável com isso, de novo, repito, é importante ter um assessor de investimento que possa ajudá-lo nessa empreitada. Mas vocês pretendem crescer atraindo mais investidores, né, para o fundo? Vocês pretendem emitir? Vocês fazem essa emissão? Você falou que tem poucas alavancagens aqui no mercado. O BRZP pensa em fazer isso? Não pensa em fazer isso? Como é que é a sua visão a respeito? Olha, a gente pode tanto fazer emissão de cotas como alavancar o fundo. Hoje a gente não fez ainda uma nova emissão de cotas, nem alavancou o fundo. Então isso vai acontecer quando e se a gente identificar uma oportunidade de negócio que vale a pena trazer para os investidores do fundo, que são investidores que estão interessados em um tipo específico de ativo, né? Um ativo de infraestrutura, de grande potencial de crescimento e assim por diante. Então, caso a gente identifique isso, é possível sim que a gente traga. Hoje isso não aconteceu ainda e é muito difícil saber o que o futuro reserva para a gente, mas a gente está sempre ligado no mercado, a gente está sempre ligado em novas oportunidades e essa pode ser sim uma estratégia do fundo. Ricardo, e como é que você compara a governança, né, que é algo tão importante ali para vocês entrarem num projeto, né? O que não pode faltar e o que você observa no próprio mercado de FIPE, né, em relação à questão de governança, a questão ASG também, né, que também é Sim, muito importante. sem dúvida. Olha, é, o problema do mundo de private equity, o mundo dos FIPs e, consequentemente, o mundo dos FIPs é que cada FIPE, cada investimento é um investimento. Então é muito difícil ter uma receita de bolo que funcione para todo mundo. Não tem. Então, dependendo de qual o seu setor, de quais são seus sócios, de como que é a estrutura societária, se os sócios são clientes também do ativo, se são todos sócios investidores, assim por diante, você precisa construir um tipo de governança que atenda os interesses de todas as partes. O importante é sempre ter poderes de governança, pensando no fundo, né? É sempre importante trazer para o fundo os direitos de governança, tais que os direitos de governança que permitam que esse fundo esteja protegido em um conjunto, nos mais diversos cenários que aquele ativo pode acabar enfrentando. Então, em termos de discussões societárias, brigas societárias, mudança de rota, novos investimentos, novas alavancagens, assim por diante. Então, a beleza do FIP é que ele é muito flexível. O problema de investir num FIP é que é preciso entender, inclusive, a governança para saber se aquele FIP está de fato protegido em relação em relação aos cenários possíveis para aquele ativo. Por isso que, para fazer investimentos desse tipo, é importante estar com um gestor muito qualificado, experiente, que já tenha visto que já tenha muita quilometragem, que já tenha visto um conjunto de situações muito distintas e que consiga proteger o fundo para cenários futuros adversos ou não. Então, eu acho que assim, essa a resposta mais honesta que eu consigo dar. É claro que tem algumas coisas que são muito comuns, né, de se observar. Então, por exemplo, que a governança inclua assento no conselho de administração, que a governança inclua direito
indicar, de tirar, ou pelo menos de participar da indicação dos principais executivos das companhias, uma série de vetos em conselho de administração ou assembleia assembleia de acionistas e assim por diante. Então, tem algumas coisas que costumam ser comuns, mas o mais importante é ver o conjunto da governança como um conjunto e entender se aquilo protege ou não os interesses do fundo. 80% do caminho pode ser cortado através de um gestor que seja qualificado, experiente, competente, sério e que tenha muita quilometragem nesse setor de investimento em participações. Maravilha, Ricardo, mais uma vez gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui, né, trazido aí toda a sua expertise, inclusive, né, contar um pouquinho o que é o FIPE, qual que é o mercado, como é que funciona. Acredito que sanou boa parte das dúvidas dos investidores, mas aqueles que ainda têm mais, querem conhecer mais, ficou ali querendo conhecer a respeito, queria que você deixasse suas considerações finais e as mídias sociais para o pessoal aí sim adentrar mais fundo nesse tipo de fundo. Perfeito, Andréia. Eu queria te agradecer muito por esse espaço, por uma conversa tão inteligente, por abrir a possibilidade da gente conversar com toda a sua audiência, que é muito qualificada e muito interessada no setor financeiro, no setor de investimentos. Eu me coloco à disposição para novas conversas, para tirar dúvidas e como for importante para você e para a audiência. Eu considero que os FIPs de infraestrutura ainda são um tipo de ativo pouco conhecido do público, que de certa forma é negligenciado na construção de portfólios de investidores que podem investir nesse tipo de ativo, que, como a gente falou, são os investidores qualificados, pelo menos por enquanto, mas eu acho que um grande número de investidores qualificados poderia considerar esse tipo de ativo nos seus portfólios, isso poderia trazer muitos benefícios em termos de melhorar a equação risco-retorno dos portfólios, especialmente para aqueles que estão interessados em retornos de longo prazo, etc. Então, eu fico muito feliz com a possibilidade de poder trazer esse assunto aqui para uma audiência tão qualificada, e eu vou deixar aqui o site do BRZ Infraportos, e nesse site vocês conseguem encontrar todas as informações pertinentes, todos os relatórios que eu mencionei e muitas outras coisas, muito mais informações, inclusive um canal de acesso à BRZ, ao time de gestão do qual eu faço parte. E dúvidas, sugestões, a gente está sempre aberto, a gente considera e a gente tenta implementar sempre que fizer sentido. O nosso site é o www.brzinfraportos.com.br. Repetindo, é www.brzinfraportos.com.br. Ali vocês encontram todas as informações que a gente considera fundamentais para análise, para maior conhecimento, etc. Qualquer dúvida, sugestão, questão, por favor, entre em contato conosco através do canal que está disponível ali no próprio site. Maravilha, vou deixar também aqui na descrição do vídeo e também nas principais plataformas de streaming na descrição o site para vocês entrarem e conhecerem um pouquinho mais a respeito do fundo, e ficou alguma dúvida, alguma sugestão, envie para o canal que está lá. Mais uma vez, obrigada, Ricardo, e pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fio. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sino, também deixar seu like, compartilhar esse conteúdo vindo diretamente da fonte, bem informativo. Então, estamos aí também nas principais plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigada, Ricardo, e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado.